Pegue a palavra de Deus, abra no livro de Romanos, capítulo de número 12. Nós vamos ler o versículo de número 12. Romanos, capítulo 12, versículo de número 12. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, Deus Todo-Poderoso, Criador do Universo, Senhor de tudo o que há, céus e terra, tudo fez para a honra e glória do seu louvor. Por isso, Pai, nesta manhã, aqui nós viemos te adorar e invocar o teu santo nome, dizer que tu és vestido de glória e de poder. Por isso, Pai, em nome de Jesus, fala conosco nesta manhã através da tua palavra. Nos mostra aquilo ao qual o Senhor veio tratar conosco nesta manhã. Ensina-nos, exorta-nos, edifica-nos e nos consola, para que possamos, Pai, entender o propósito ao qual o Senhor, todas as vezes que nos reúne, ministra a cada um de nós. Nós não servimos a qualquer Deus. Nós não nos vestimos, não saímos da nossa casa, não nos preparamos para este momento, para essa hora, para servir a qualquer Deus. Nós servimos ao Criador do Universo. E o Senhor vai se manifestar em nossas vidas como sempre tem feito. E o Senhor vai operar milagre nesta manhã, como o Senhor sempre tem feito. E o Senhor vai também produzir esperança no ouvido e no coração daquelas pessoas que vão ouvir essa mensagem. Por isso, Pai, usa o pregador nesta manhã. Trata com cada um dos teus servos. Leva esta palavra aonde o Senhor quer levar. E traz aquilo que o Senhor quer falar. Que o teu Espírito Santo esteja no controle. Assim eu te agradeço. Em nome de Jesus. Amém? Podemos sentar. O apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, o capítulo 12, fala a respeito de uma vida a serviço a Deus. Ou seja, como um cristão deve prestar serviço a Deus. Então, o capítulo 12, no versículo 1, ele já fala de um culto racional. É a segunda vez que Paulo fala isso, ele fala isso também na igreja de Corinto. Então você vê que Paulo está sempre chamando a atenção da igreja, pedindo à igreja para que ela saiba o que ela está falando, saiba o que ela está executando e ministrando. Afinal de contas, temos que fazer por excelência. Podemos ser neófitos, mas nunca negligentes da palavra de Deus. Podemos estar começando agora e não saber muito como manusear, como se direcionar, como fazer. Porém, negligente nunca. Nunca negligente com a palavra. Sempre fazendo com alegria e sempre fazendo com obediência. Tratando das coisas de Deus da maneira que tem que ser. E Paulo chama a igreja de Romanos, porque logo no capítulo 1 ele já tem muitas coisas para falar para a igreja. Onde a igreja está mudando a ordem natural das coisas. Homens estão tomando lugares de mulheres e mulheres tomando lugar do homem no relacionamento. E eu não estou falando na vida profissional, não estou aqui para discutir guerra dos sexos. A Bíblia não discute isso. Aliás, a Bíblia não é para se discutir, é para ser lida, entendida e colocada em prática. Mas ele fala que na intimidade, homem e mulher estão mudando as suas atribuições. Então Paulo já começa falando da igreja dessa forma. E quando chega no capítulo 12, ele já pede um culto racional para a igreja. No versículo 1 ele diz, eu rogo-vos, peço-lhes, imploro, digo a vocês, irmãos, pela compaixão de Deus. Ele diz, olha, que Deus tenha compaixão de vocês. Vocês precisam apresentar os vossos corpos em sacrifício vivo, santo
agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Paulo já pede que você encare isso como uma verdade. E que entenda que você tem que fazer sacrifício a Deus. E deixa eu te explicar que sacrifício é esse. Não é esse sacrifício que ficam contando por aí. E você tem que colocar tudo que você tem dentro de um envelope e mexer com o coração de Deus. Porque quanto mais você dá, mais você mexe. Você precisa ofertar e fazer uma oferta como nunca você fez na vida. Para você atingir o coração de Deus, você precisa fazer uma oferta que mexa com o coração de Deus. Algo que vai doer em você. E usam vários versículos bíblicos. Mas, na verdade, eu não vejo nada em mim, não vejo nada em você que possamos fazer que mexa com o coração de Deus. Nada. A única coisa, o único momento que você mexeu com o coração de Deus foi quando você entregou a vida para Ele e disse: Jesus Cristo é o meu Salvador. Ali você mexeu com o coração de Deus. Você deixa de ser criatura para ser filho. O sacrifício vivo, Paulo diz, ele mesmo responde. O único sacrifício que nós devemos fazer para Deus é um culto racional. Ou seja, é cultuar a Ele, sabendo por que estamos cultuando. Por que nós estamos aqui. Você precisa saber o que você está fazendo aqui. É isso que Paulo está dizendo. Não vão para a igreja em busca de coisas que vocês nunca viram e não sabem se vão receber. Não usem a fé para barganhar com Deus, para alcançar os objetivos do teu propósito. Não, Paulo diz que o culto racional é aquele que quando você vem para a casa do Senhor e você sabe que você vai lá com um único objetivo: adorar a Ele, do início ao fim. É por isso que quando nós estamos com dor de cabeça, nós temos que vir para a igreja, porque Ele é o Deus da cura. Por isso que quando nós estamos angustiados, nós temos que vir para a igreja, porque Ele é o Deus da alegria. Por isso que quando nós estamos com problemas, nós temos que vir para a igreja. E quando cultuamos a Ele, Ele resolve os nossos problemas. Ele julga tudo, Ele faz tudo, Ele cura. Então tudo é a Ele. Então Paulo diz que nós precisamos prestar um culto racional. Um culto sabendo que a Ele tem que ser toda a glória. Eu não posso vir para a igreja para Deus tirar o meu nome do SPC, porque eu fui negligente, eu não honrei com os meus compromissos. Eu deixei de fazer aquilo que não deveria. E agora Deus não pode trabalhar na ilegalidade e tirar o meu nome do SPC porque eu estou fazendo uma campanha dos 7 montes. Isso não existe. É falta de caráter para quem pensa dessa forma. Eu não posso vir à igreja com o intuito de que Deus possa consertar o meu casamento se eu não tomo iniciativa no meu casamento, achando que trazendo uma peça de roupa do esposo ou da esposa, que tudo isso o pastor vai benzer com aquele óleo ungido, entre aspas, e quando eu levar para casa tudo vai mudar. Isso não vai acontecer enquanto eu não mudar a minha posição diante da minha esposa ou diante do meu esposo e tentar ser um homem melhor ou uma mulher melhor, que entende, que compreende, que ajuda, que se importa uns com os outros. Então eu preciso mudar primeiro, para que Deus possa agir. Para fazer uma refeição numa mesa, você precisa limpar a mesa, para depois colocar o alimento. Para que Deus possa operar na minha vida, na sua vida, primeiro você tem que se limpar primeiro. Você tem que fazer a sua parte. Você não pode ir de qualquer jeito e pedir para que Deus faça. Deus restaura casamento? Claro que Ele restaura. Mas para isso, você precisa fazer a sua parte. Você está fazendo a sua parte? Então Paulo diz que temos que ter um culto racional. E no versículo 12 ele dá um conselho. Aliás, 3 conselhos. E quem seguir esses conselhos terá a vida eterna. Porque aqui está atrelado esse culto racional. Está ligado a este conselho.
E nós hoje vamos entender os 3 conselhos. E mais do que isso, se é que temos que tomar posse de alguma coisa nas Escrituras, vamos tomar posse desses 3 conselhos e colocar esses 3 conselhos em prática hoje. E é por isso que nesta manhã nós vamos examinar as Escrituras. E o primeiro dele diz o seguinte: alegrai-vos na esperança. Esse é o primeiro conselho que Paulo dá à igreja de Roma. E esse é o primeiro conselho que nós damos hoje. Alegrai-vos, querido. Alegrai-vos na esperança. Está triste? Se alegre. Agora, que alegria é essa? Porque Paulo diz, alegrai-vos na esperança. Ou seja, esperança é algo que ainda você não tem. Ela está ligada com algo futuro. Porque a esperança vem da palavra espero. Eu estou esperando. Então, se eu estou esperando, ainda não aconteceu. Falamos domingo passado sobre preocupação. Preocupar, ou seja, você se ocupa com algo que ainda não aconteceu. Está se preocupando. E esperança é a mesma coisa. Esperança é algo que pode não acontecer. Eu espero que fulano venha hoje. Eu não tenho certeza. Já começou a mudar o versículo. Poxa, pastor, já estava tão alegre. Vai desanimando. Porque alegrai-vos na esperança. Então, não é algo terreno que Paulo está se referindo. Paulo não está se referindo a nenhuma riqueza. Paulo não está se referindo a nenhum momento de tristeza. Paulo está se referindo a algo futuro. E o que Paulo está se referindo? No versículo 2, ele diz assim: não sede conformados com este mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento. A cabeça tem que mudar. Você tem que mudar para que Deus possa agir. Para que o quê? Experimenteis qual seja o quê? A boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? É que eu ande cheio de dinheiro. Não, essa é a tua vontade, não é a de Deus. É comer aquele pudim de domingo que vem na festa dos aniversariantes. Não, essa é a minha vontade, não é a de Deus. E qual é? Que todos os homens sejam salvos. Lá em Timóteo, Paulo diz, importa para Deus que façamos assim, que todos os homens se salvem. Essa é a vontade de Deus. Paulo está falando sobre salvação. Alegrai-vos na esperança. Alegrai-vos na salvação, porque ela virá. Você precisa crer na sua salvação. Esse é o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Ele não mudou. As palavras, elas são imutáveis, porque ela vem de Deus. A misericórdia, ela se renova, mas as palavras não, elas são imutáveis e são reveladas. Ele diz que nós precisamos crer nessa salvação, precisamos nos alegrar na esperança de que um dia Jesus Cristo vai vir buscar a sua igreja, e precisamos ser igreja, independente das circunstâncias. Circunstâncias não podem te mudar. Elas têm que te fortalecer. Dá um exemplo da água quente e de 3 produtos diferentes. Para a batata, né? Ela cozinha. Para o macarrão, ela amolece. Para o café, ela dá sabor. Então não é a água quente, é a circunstância. A água quente, ela pode ser uma coisa muito ruim. Ela pode queimar.
Mas também ela pode ser uma coisa muito boa. Fazer aquele chá. Depende da maneira que você usa. Tudo é veneno. Até água é veneno. A diferença está na dosagem. Se você tomar chumbinho, provavelmente você não vai morrer. Vai ter um grande problema no estômago, mas não vai morrer. Uma lavagem no hospital vai resolver o problema. Mas também depende da quantidade de chumbinho que você tomar. A mesma coisa é a água. A água não vai te matar. Vou tomar essa jarra de água toda, ela não vai me matar. Mas se eu passar o dia e beber uns 5 litros de água, uns 3 já vai me dar uma desinteria muito grande. E se me prenderem em algum lugar e ficarem tornando água direto, você vai morrer. Porque o seu organismo vai estourar de tanta água que tiver lá. Então tudo depende da dosagem, da quantidade que você aplica. Então circunstâncias, ela não pode mudar você. Ela não pode. Você tem que se adaptar. E procurar agir da melhor maneira possível. Bom, hoje eu estou alegre, hoje eu tenho que fazer isso, mas hoje não, hoje eu estou triste. Hoje eu preciso me adequar a uma realidade diferente. Paulo diz que nós temos que nos alegrar nessa esperança. Porque a única esperança que nós temos é que um dia nós vamos habitar com Deus. Você tem que ter essa esperança. Se você é cristão, e se você não tem essa esperança, você está morto espiritualmente. Se as manhãs, quando você acorda, e você não pensa em estar com Deus, é porque você já está morto espiritualmente. Você precisa mudar. Se as coisas do dia a dia estão te preocupando, é porque você já começou a morrer espiritualmente. Se as coisas lá de fora estão te afastando das coisas da casa de Deus, é porque você já começou a morrer espiritualmente. Você está morrendo aos poucos, só ainda não sabe. Você já não faz o culto racional para Deus. O seu culto agora é emocional. Você vem, se emociona com os louvores, se emociona com a mensagem, se alegra com os irmãos, mas depois que vai embora, não sente mais a presença de Deus. E você acorda na segunda-feira e você percebe que você nem lembra mais de que texto foi pregado ou que palavra foi ministrada. É porque você já está começando a perder a espiritualidade. Porque você não tem mais esperança. Você está se alegrando com as coisas terrenas, com as coisas que eu posso pegar, apalpar. Primeiro conselho, Paulo diz, alegrai-vos na esperança. Está triste porque não deu para pagar as contas esse mês? Se alegre na esperança. Você está triste porque você não conseguiu fechar aquele negócio que você queria? Se alegre na esperança. Você está triste porque não conseguiu comprar aquele carro? Se alegre na esperança. Você está triste porque não conseguiu comprar aquela roupa, porque o dinheiro não deu? Se alegre na esperança. Você está triste porque não saiu bonificação no trabalho esse mês? Se alegre na esperança. Se alegre, querido. Se alegre na esperança de que Jesus Cristo vai voltar e você vai reinar com Ele para todo sempre. Esse tem que ser o combustível da tua vida. O seu combustível não pode ser uma nota de R$100. Você não pode se alegrar porque tem uma nota de R$100 na sua carteira. Você tem que se alegrar porque um dia tudo isso vai passar, mas você vai permanecer. Por quê? Porque Jesus Cristo vai me levar. Paulo diz, se alegre na esperança. Na certeza de que Jesus Cristo, Ele é o nosso Salvador. E Paulo, ele diz que não só se alegrar na esperança, sede paciente na
tribulação. É o segundo conselho. Sede paciente na tribulação. E o que é tribulação, querido? Esperar na fila do cinema para você entrar para ver aquele filme é tranquilo. Porque eu sei que vai chegar o meu horário, eu vou entrar, vou assistir, vou comer aquela pipoca que custa mais caro que o próprio cinema. Ou pipoca cara, se o ingresso é R$10, a pipoca é 50. Mas você sabe que você vai entrar. Você está esperando numa fila, mas você vai entrar. Esperar o culto acabar para participar daquele café da manhã, aí isso a gente espera. E afinal de contas, no final, a gente vai ser recompensado. Mas Paulo diz, não, ser paciente na tribulação. Quem tinha irmão, quando a chapa esquentava, o pai falava assim, você, dá a sua versão. Não, pai, você vai apanhar os dois. Primeiro apanha você e você espera paciente na tribulação. Porque a sua vez vai chegar. Aí você, além de ver o outro apanhando, já sabe que também vai apanhar. Então você sofre duas vezes. Por que Paulo diz que nós temos que ser pacientes? Por um único motivo. Porque tribulação em nossas vidas significa que Deus está no controle de nossa vida. E isso é sinal que nós temos que nos orgulhar de estar sofrendo tribulação. Eu nunca ouvi isso na minha vida. Mas você vai ouvir hoje. E não foi eu que disse isso, não. Foi Jesus Cristo. João, capítulo de número 15, no versículo de número 18, Cristo diz, se o mundo vos odeia, sabei que o primeiro do que a vós me odiou a mim. Se o mundo te odeia, parabéns. Ele também me odiou. Versículo 19. Se vós fosses do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, e por isso é que o mundo vos odeia. Se o mundo te odeia, amigo, você deveria estar glorificando a Deus, porque Ele te tirou do mundo, porque Ele escolheu. Só há um motivo para o mundo te odiar, porque você ama a Deus. Você deveria estar orgulhoso disso. No versículo 21, ele diz assim, mas tudo isto vos farão por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Te odeio, você passa porque você não é do mundo. Enquanto outros ficam ensinando que você tem que parar de sofrer, que você tem que fazer alguma coisa para Deus acabar com isso, Jesus Cristo diz que você tem que se alegrar, porque você tem a marca dele e o mundo te odeia por isso. O mundo te odeia porque você tem Cristo. Porque você está triste, você está louvando. Você está com dificuldade, você está louvando. Não tem como. As circunstâncias são impossíveis, mas você está adorando. E o mundo não suporta isso. Não suporta. Ele quer você triste, de cabeça baixa, chorando. O mundo não suporta. Jesus Cristo disse, se alegra. Porque se o mundo te odeia, é por minha causa. Você está no caminho certo. Porque Paulo disse no seu conselho que nós temos que ser pacientes na tribulação e não na tentação. Tentação é uma coisa, tribulação é outra, diferente. Não são a mesma coisa. A primeira carta aos Coríntios, Paulo fala sobre tentação. Primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 10.
versículo de número 12. Paulo fala sobre tribulação. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe e não caia. Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação dará também o escape, para que o possais suportar. Tentação, você pode suportar, o que Paulo está dizendo. Porque tentação é humana, é desejo, é vontade. Tentação está na alma. Tentação está na carne. Ela vem de você. Ou seja, Paulo está dizendo, se vem de você, você pode o quê? Controlar. Você tem domínio sobre o seu corpo. Você manda nele. É você que diz se você vai ou se você fica. É você que diz que senta ou levanta. Não sou eu. Se eu disser fique de pé, você só vai ficar de pé se quiser obedecer. Se você não quiser obedecer, você vai permanecer sentado. Porque quem manda em você é quem? É você. Porque se alguém falou é Deus, então Deus não manda em nada, porque você peca. Se Deus mandasse em você, você não pecava. Então, quem manda em você é você. Então você tem controle sobre a sua vida. E ele diz que a tentação, essa pode suportar. Por quê? Porque você que determina o dia e a hora da tentação acabar. É só você dizer não. Pronto. Isso está escrito lá em Tiago. Tentação é a concupiscência, é o desejo que você tem de fazer algo. E não se controla e faz. Mas se você se controlar, você pode deixar de fazer. Então Paulo aqui na carta, ele diz que Deus dá o escape. E qual é o escape? É aquilo que Tiago fala. Sujeitas a Deus, que o diabo fugirá de vós. Então, para você vencer a tentação, Paulo diz que você tem que se sujeitar a Deus. Então, ele está dizendo o que Tiago escreveu. Então, Paulo fala a mesma coisa que Tiago. É só se sujeitar a Deus. Mais nada. E a tentação vai de você. Vontade, ela dá e passa. Agora, e a tribulação? Porque o conselho de Paulo não foi para a tentação. Tentação é mole. Resistir à tentação é mole. Eu quero ver é a tribulação. Porque nós vimos aqui que tentação ela é humana. Ela vem do homem. Mas tribulação não. Tribulação vem de Deus. E mói. E dói. A tribulação ela vem de Deus. Porque Deus, quando quer provar alguém, ele mói, mas mói mesmo. Como diria o mineiro. Mas aí pega bonito, você tem que ver, menino. Olha, trocida assim, olha. Dói até os ossos da alma. Tentação vem de Deus. Paulo diz, seja paciente na tribulação. Segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 1, no versículo 7. E a nossa esperança acerca de vós é firme, sabendo que, como sois participantes das aflições, assim sereis também da consolação. Estão suportando as aflições, também vão ser consolados. Podem ter certeza disso, é o que Paulo diz. No versículo 8 ele diz, porque eu não quero, irmãos, que vocês ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia. Paulo está contando que sofreram na Ásia. Ele foi para a Ásia e lá ele foi apedrejado, foi dado quase como morto. Paulo sofreu muito. Então ele diz, eu preciso falar isso para vocês porque tem uma tribulação. E Paulo, olha, vocês precisam estar preparados, porque se vocês não souberem que a tribulação vem de Deus, tudo que acontecer na sua vida, você vai dar atributo ao diabo.
E se você, meu filho, entregou a sua vida para Jesus Cristo, a pergunta que eu vou te fazer: o que você está fazendo com o diabo a tirar colo? Que tudo é ele na tua vida. Larga esse satangoso de lado, filhão. Larga esse cabrunco de lado. Deus tem o controle da sua vida. A palavra de Deus precisa ser praticada. Entrega o teu caminho ao Senhor, e o mais Ele fará. Como é que a tribulação vem do capeta? E eu ouvi que Deus dá o cobertor conforme o frio. Vou repetir, não confunda tribulação com tentação. A tentação é mole. É só você dizer não. Agora, tribulação, eu quero ver você dizer não para a tribulação. Paulo, no versículo 8, depois, aí na parte B, depois que ele fala do que eles sofreram na Ásia, ele diz o seguinte: pois fomos sobremaneira agravados, mais do que podíamos suportar. De uma maneira tão grande, Paulo diz, que ele perdeu a esperança de viver. Ou seja, Paulo diz, estamos mortos. E Deus dá o cobertor conforme o frio? Deus vai te moer até você não aguentar mais, querido. Você sabe por que Deus vai te moer? Você não orou para Deus? Você não pediu para Deus te dar um ministério? Você não pediu para Deus fazer algo na tua vida? Ele vai fazer. Ei, mas antes dele fazer, ele tem que limpar. Antes de um pedreiro começar uma obra, ele precisa retirar o quê? Os entulhos. Antes de Deus começar alguma coisa na tua vida, filho, ele tem que tirar os entulhos que estão aí dentro. Não é assim de qualquer maneira, não. Ah, aceitei Jesus. Entra na igreja quietinho, aí se senta lá quietinho, fica quietinho. Acabou o culto, aí você sai devagarzinho, para ninguém ver. Ei, não é assim que funciona, não. Ó, tem que largar a luxúria, tem que largar a fornicação, tem que deixar de ser 7-1, tem que parar de roubar, tem que parar de fornicar, tem que ter obediente, tem que parar de dar volta nos outros. Não é assim que funciona, não, filho. Deus tem que limpar. Aí, ele começa a te moer. O maior ministério, depois de Jesus Cristo, que um homem já fez pela terra, na face da terra, Paulo. Você quer ter o ministério de Paulo? Mas está disposto a sofrer o que ele sofreu? Se tiver, Deus começa hoje na tua vida. Agora. Você vai ter um ministério como Paulo teve, mas você está disposto a sofrer toda a tribulação que Paulo sofreu? Está pronto para ser chicoteado, açoitado? Está pronto para ser apedrejado? Está pronto para dormir no frio? Está pronto para morrer de fome? Eu acho que não. A igreja não está pronta. Porque nós vamos para a igreja para ser próspero. Nós procuramos a igreja do Senhor Jesus para a gente enriquecer. Então, como nós podemos tomar conselhos de Paulo, se nós não estamos prontos para a tribulação? Só achamos que Deus opera quando tudo está maravilhoso? Deus quer saber se você está pronto. É um conselho para você. Seja paciente na tribulação. Se manter alegre na esperança e firme, sabendo que Deus vai dar o escape para todas as coisas. Você tem que confiar em Deus, querido. E parar de confiar em homens. Homem não vai te dar nada. Ele só vai te enganar. Mas ele fala de um terceiro conselho. Ele diz, olha, se você está alegre na esperança, perseverando na tribulação, sabendo de uma salvação, aguardando toda a tribulação, sabendo que tudo isso está sendo para você crescer, para o teu crescimento espiritual, para você deixar de ser menino inconstante na fé, para deixar
de ficar tomando leites dentro da igreja e partir para uma coisa sólida, como um mocotó, como aquele churrasco. Mas como Deus vai te dar isso se você não para com a criancice dentro da igreja? Como Deus vai te dar alguma coisa se você toda vez vive se afastando da igreja? Qualquer coisa te afasta da igreja. Menino inconstante. Um dia tá, outro dia não tá. É de lua. Ah, Deus precisa operar na minha vida. Como se você não tem constância diante de Deus? Não tem. É menino inconstante. Não sabe o que quer da vida. Estou passando por tribulação. Eu, você, a torcida do Flamengo, do Corinthians, todo mundo passa, filho. O povo lá fora, quando tem tribulação, você sabe o que o povo faz? Vai para o bar encher a cara, para esquecer as mágoas. E o crente? Tem que estar nos braços de Deus, querido. Sabendo que Ele é suficiente para superar tudo, em todos. Ser paciente na tribulação. Está pronto para sofrer tribulação? É conselho. Ou talvez você esteja me ouvindo agora e deve estar pensando como você vai fazer o propósito com Deus. Se você divide em 3 vezes no cartão, ou se divide em 5 vezes. Mas 5 vezes tem juro. Mas eu preciso fazer o propósito que o pastor mandou fazer e eu tenho que fazer. Então, se você está na dúvida de se vai fazer ou não vai fazer, então Deus está te falando, não faz, porque isso é propósito de homem. Bênção de Deus não acrescenta dores. O cara está te vendendo algo na igreja para você pagar em 5 vezes. Deixa de ser trouxa. Deixa de ser bobo. Você quer azeite? Vai no Guanabara, está na promoção. Só serve se for de Israel. Tem umas bombas lá em Israel, uns mísseis, umas granadas. Você quer também de Israel? Se você quiser. É santa, porque está na terra santa. É a mesma coisa do óleo. Parar com essas meninices. É inconstância demais. Paulo disse, sede paciente na tribulação. Deus quer fazer uma igreja forte. Deus quer fortalecer a igreja. Uma igreja intransponível. Uma igreja onde tem autoridade sobre o mal. Mas a igreja é menina. É criança. Fica ligado a rudimentos do mundo. Quer ver anjo. Deus morre numa cruz. Passa todo tipo de sofrimento. Para hoje, nós vimos para a igreja para ver anjo. Eu quero ver o anjo. Foi para isso que Jesus Cristo morreu, para tu ir para a igreja ver anjo, querido. Não dá para entender isso. Paulo diz, o culto é racional, querido. É palavra, é escritura. Esse livro ele tem que nos confrontar. Ele tem que nos mostrar o caminho ao qual devemos seguir e fazermos isso. Mas a gente quer fazer. Aí vem a tribulação, aí a gente larga o ministério porque começou a tribulação. Começou um levante, pastor. Levante de quê, irmã? O diabo agora está na minha vida. Perdi isso, perdi aquilo. Vou ter que dar um tempo do ministério, pastor. Você está doida, querida? Que diabo? Deus está te aprovando. Deus está te capacitando para você ter estrutura, para você ter base, para nenhum vento te levar e você está se perdendo. Está dizendo não para Deus. Está indo para a igreja para fazer campanha para acabar a tribulação. Ei, foi Deus que colocou. Você está orando para Deus para quê? Para Deus tirar aquilo que Ele colocou? Porque nós aprendemos que tribulação não é de Deus. Mas quem é que vai trazer a grande tribulação sobre a face da terra? Me responda. Se não é Deus. Mas a gente aprende que não. Isso é do diabo. Faz a corrente aqui das 7 cabeças que vai dar tudo certo.
E você vai ver a irmã. No final, você traz aqui o dinheiro, coloca no envelope, que a irmã vai ver só, se o diabo não vai retirar. Ei, o que tira o diabo das pessoas é o nome do Senhor Jesus Cristo. Não é envelope, não é dinheiro, não é azeite, não é alho, não é o que for, não é. É Jesus Cristo, em meu nome. Não dá para rasgar isso da Bíblia. Não dá. Não dá. Então para de ser menino inconstante. Não vai dar. Mas você sabe o que é que a gente é menino inconstante? É porque a gente quer chegar numa igreja, a gente quer sentar numa poltrona puxoada, a gente quer um ar refrigerado, um clima de montanha na igreja. A gente quer uma água, um cafezinho. A gente quer uma palavra tranquila lá. A gente quer ouvir algo que possa mexer com nossos corações. Nós queremos ouvir umas músicas para a gente fazer um tchonchomere. A gente quer isso. A gente quer ir embora porque está no horário, precisa ir embora. Mas na hora da tribulação a gente não quer. Porque no dia que estiver lá no leite e mel, falou assim, ei, vamos vigiar a terra, porque eu vou dar terra para vocês, que manda leite e mel. Mas antes, tem uns gigantes aí para lutar. Está disposto? Ó, 99,99 de Israel falou assim, tô fora. Vou nada. Prefiro ir para o Egito. Tem gente que prefere voltar para o Egito, ser escravo, mas não está disposto a se colocar na obra do Senhor Jesus Cristo. Não faz. Se fecha, se nega, volta para o Egito, mas não vai fazer a obra de Deus. Porque vai ter que ter tribulação. Você sabe o que aconteceu com Israel? Por causa de Deus, Deus honrou uma nação inteira, meu Deus. E se você não quiser, Deus vai colocar a gente que quer e vai honrar. Você pode ter certeza disso. Eu não tenho dúvida disso, porque eu sirvo a Deus, eu não sirvo a qualquer coisa, não. Eu não sirvo a envelope, eu não sirvo a copo d'água, eu não sirvo a vassoura, eu sirvo ao Deus Criador. E é nele que eu creio. É nele. Porque o terceiro conselho, Paulo diz, persevere na oração. Você tem que alegrar na salvação. Você tem que se manter firme, paciente na tribulação. E ainda tem que continuar orando. A coisa não está acontecendo, mas tu tem que continuar orando. Eu estou orando, pastor, quanto tempo? 1 mês só? Quanto tempo que Abraão esperou? Quantos anos Abraão teve? 99 anos para ter um filho. Só 1 mês? Já desistiu? Você é fraco mesmo, meu. Você é muito fraco. Perseverar na oração. Pedro fazendo a obra de Deus. Atos capítulo 12. Pedro vai ser preso. E Pedro foi preso por quê, gente? Pedro estava fazendo o quê? A obra de Deus. Você acha que não vai vir tribulação sobre a tua vida? Pedro foi preso porque estava pregando o evangelho. Pedro não foi preso porque estava fazendo bagunça no bar, não. Pedro foi preso porque estava pregando o evangelho do Senhor Jesus Cristo. E tu acha que vai acontecer o que contigo? Tu vai ganhar uma Hilux? Que tu está pregando a palavra de Deus? Não, eu estou pregando a palavra de Deus agora. Onde eu pisar tem que virar ouro. Isso é macumba. Botar a palmilha de Deus embaixo do pé para você pisar e tomar posse e tudo vira ouro. Isso é macumba. É o que estão ensinando. Macumba na igreja. Não é assim, não. Eu agora vou fazer a obra de Deus, eu ia pescar, mas Jesus Cristo tomou minha atenção, aí agora eu estou fazendo a obra, estou pregando, 3.000 se converteu ali, 5.000 se converteu aqui, estou mandando fogo, agora acabou. Aí Deus falou assim, vai para a prisão. Vamos ver se tu é Pedro mesmo. Jogou ele lá dentro da prisão. E a gente, só porque prega 30, 40 minutos, acha que é o cara. A gente chega no púlpito, parecendo até um pavão. Você já viu o pastor chegando no púlpito? Ele parece um pavão. Um carrega água, outro carrega a Bíblia.
outro carrega paletó, daqui um dia vão carregar no colo. É corredor. O pastor passar, tem que fazer corredor. Para de palhaçada, rapaz. Seu trapo de imundícia. Você pensa que é quem? Pedro estava fazendo a obra. Jogaram o Pedro, sabe aonde? Na prisão. Aí, capítulo 12. Olha a periculosidade que era Pedro. Presta atenção, o rei, como é que tratou um servo de Deus. Ó, capítulo 12 de Atos, verso 1. E por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu a mão sobre alguns da igreja para os maltratar. E matou a espada Tiago, irmão de João. O primeiro já foi. Tiago roubou. Tiago se desviou da igreja. Tiago profanou o nome de Deus. Foi o primeiro para exemplo. Eu não vi aqui fazendo campanha para não cortar a cabeça de Tiago. Eu não estou vendo. Eu não estou vendo um anjo vindo do céu com uma espada e parando para não matar Tiago. Eu não estou vendo isso. Ah, irmão, vamos lá na igreja bradar que o anjo vai vir e vai matar. Quero o anjo não. Eu quero é a presença de Deus. Eu não quero o anjo. Eu preciso de Deus. Presença do Senhor. É ela que vai me sustentar. Aí, o rei Herodes, vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E era os dias dos ázimes. E havendo prendido, o encerrou na prisão e entregou a 4 soldados. 4. Um só não. Ei. Isso aí é Pedro, parceiro. Pega 4 do bope e põe do lado dele. Esse cara eu tenho medo. O cara faz umas orações aí e o negócio acontece. Bota uns 4 caras em volta desse cara aí. E colocaram. E levaram o Pedro para onde? Para cadeia. Aí você vai se desesperar? Porque deu errado? Pastor, fiquei alegre. Tive paciência. Mas agora estou preso. Vou desistir. Vai desistir? Você sabe o que a igreja fez? Fechou a igreja. Prenderam o pastor. O pastor morreu. Irmãos, foi bom estarmos aqui. Ficamos aqui esses dias e tal, mas agora, infelizmente, o pastor morreu. Cada um vai para o seu lugar. Né? Deus abençoe. Espero que você encontre um ministério para você continuar congregando. Foi isso que fizeram aqui? A igreja foi fazer o quê, gente? Foi orar, gente. Para saber qual é o propósito de Deus. Versículo de número 5. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Você está pedindo aos membros da igreja a Deus? Você está fazendo por Deus? É orando, intercedendo ali, ó, buscando. O versículo 6 diz, ó, e quando Herodes estava para o fazer comparecer nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados ligados, com 2 cadeias, e os guardas tinham da porta e guardavam a prisão. Segurança máxima em Pedro. Além de levar 4 do bope, 2 dormia com Pedro. Um amarrou num lado, algema, o outro algemou do lado. Pedro dormiu, fez um menor. 3 homens dormindo, um do lado do outro. Porque não dá para deixar Pedro sozinho, não. Herodes falou, fica grudado nele. Mas alguma coisa está acontecendo fora dali. A igreja está orando, intercedendo. Você tem que interceder por esse ministério aqui, querido. Você não sabe quanta coisa acontece. Você não sabe como esse simplesinha cabaninha aqui tem mudado a vida de pessoas aí fora. Porque já mudou muito a minha. Estou aprendendo a ser crente aqui. Coisa que eu não sabia. O que era ser crente. Deus está me ensinando a que ser crente. Não é atrás de tapinha nas costas, de notoriedade, não. É para gemer. Gemer e pregar a palavra. E cada vez mais ele vai botando desafio. E vai botando desafio. E vai botando desafio. Falou que vai ter que desistir. Falou, eu não desisto.
Se não tiver mais chão, eu piso na água. E se eu afundar, o Senhor me tira da água. A igreja está orando. E quando a igreja ora, meu amigo, o versículo 7 acontece algo que é o que essa igreja vive todo dia, um sobrenatural. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro na ilharga, o despertou. Acorda, Pedro, levanta-te depressa. Quando Pedro olhou, cadê as algemas? Estava livre. Acho que Pedro falou assim, ô seu anjo, mas tem um soldado aí. Como é que a gente passa? Vem, Pedro. O anjo do Senhor. Vem, Pedro. Aí Pedro vai, ó. Versículo 9. E saindo seguia, e não sabia que era real, que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que vinha alguma visão. Pedro falou assim, isso não pode ser de verdade. E ele está andando. E quando passaram a primeira porta, ali tinha, na segunda porta, mais guardas chegaram, mais um portão de ferro, e Pedro está passando. Vai embora, Pedro. E Pedro saiu lá fora, na porta da cidade. Passou por um monte de guarda, passou por um monte de portão, passou pelo portão principal, e Pedro chegou na rua, e ninguém viu Pedro sair da cadeia. Você sabe por causa de quê? Porque a igreja estava orando. Aí no versículo 11 diz que Pedro, tornando em si, Pedro caiu na real. Aí diz Pedro, agora eu sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou das mãos de Herodes. E tudo o que o povo dos judeus esperava, ele te livra da mão de qualquer um. É Deus que te coloca na tribulação, querido. E é Ele que te tira da tribulação. Não é outro a não ser Deus. Deus! Aí você está orando para o diabo sair da tua vida? Amigo, o diabo saiu da tua vida há muito tempo. A palavra de Deus diz que onde há luz não pode ter treva, filho. Você entregou o caminho para ele, onde é que tem diabo? Ah não, pastor, porque o cara falou que eu estou com um encosto. Eu tenho que fazer uma campanha lá para o diabo sair. Ele falou que se eu ficar 7 dias no monte, o mal vai fugir de mim. Eu te digo que se ficar 7 dias no monte, nem eu chego perto de tu, porque 7 dias sem tomar banho. Um monte daquele, deve estar fedendo pra caraca. Meu. Aí não precisa nem de capeta. Meu. É gente mesmo que não chega perto de você. Além de perder família ainda, né? Porque tem gente que pira. E quem tem no lugar desses doidos aí, o cara pira mesmo. Não pode ver passar uma formiga que quer entregar a profecia. Ainda tem doido que gosta de ouvir. Aí o diabo faz a festa. Acabando com a vida das pessoas lá. E as pessoas descendo cada vez mais confusas. Sem saber o que estão fazendo. Porque está tirando a atenção das pessoas. Colocando um monte de minhoca na tua cabeça. E você está confuso, já não sabe mais se está servindo a Deus ou se está servindo o diabo. E começa agora uma entrada desesperada. Uma coisa desesperada. E Deus está falando, ei, para! E você está correndo, Deus, para! Você está correndo, Deus, para que eu quero falar contigo. Mas você não está ouvindo Deus, querido. Ele diz, confia em mim, entrega a mim, ora, fala comigo que eu vou resolver o teu problema. Não busca mais ninguém, não. A partir de hoje, para, olha para Deus, vê Deus. O texto de Atos diz que a igreja continuou orando, que Pedro chegou e começou a bater na porta. A menina veio, ela ouviu a voz e ele disse, é Pedro. Só que ao invés dela abrir a porta, ela largou Pedro lá fora e voltou para a reunião que estava acontecendo dentro da casa. Ela ficou tão nervosa, que ela falou, Pedro, Pedro, e correu. Ei, abre a porta. E Pedro tá, menina, abre a porta. Abre a porta. E ela correu. Chegou e falou, Pedro está lá fora. A igreja falou assim, Pedro está variando, está maluco? Pedro está preso. Nem a igreja acreditou. Deus não precisa que você acredite não, querido. Ele faz. Ele faz você acreditando ou não. Aí foram lá, quando abriram a porta, quem era? Pedro. Caraca, é Pedro, gente! Aí Pedro falou, grita baixo aí, os romanos vão bater aqui.
corre e avisa para Tiago. Tiago era o bispo de Jerusalém. Corre e fala para Tiago. Dá testemunho lá. Manda continuar orando, porque eu estou indo para outro lugar. Tu acha que Pedro ficou escondido? Não, agora eu vou me esconder aqui. Ufa, agora eu vou ficar quietinho aqui. Pedro falou assim, estou partindo para outra, vou continuar, parceiro. Eu tenho mais aqui pregar a palavra. Quero saber se está com dor no pé, dor de cabeça, dor de dente, se é unha encravada, eu não estou nem aí. Eu vou pregar. E se o romano me pegar? Pedro! E se a guarda te pegar de novo? Deus me tira de novo, garota, deixa de ser boba. Confia em Deus. Acredita. Nesta manhã você possa entender uma coisa. Não existe nada maior do que Jesus Cristo. Do início ao fim, Ele é o autor da tua vida. Ele colocou sobre a tua vida. E Ele é o suficiente mais para que tudo possa ser realizado. O desejo do teu coração e o desejo que está no coração de Deus. Que Deus nos abençoe rica e abundantemente. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te damos graças. Graças pela tua misericórdia e pelo teu infinito amor. O Senhor tem tratado conosco, o Senhor tem colocado desafios em nossas mãos para saber verdadeiramente quem somos. Se somos capazes, se somos crescidos, se somos maduros ou se somos meninos inconstantes. E o Senhor tem separado meninos de homens, porque meninos não servem para a tua obra. Meninos não servem para estar à frente daquilo que o Senhor colocou. Então, Pai, que nós possamos ser homens valentes, prontos, dispostos a fazer o melhor, sem medir consequências, sem olhar para as circunstâncias, apenas fazer na certeza de que o Senhor vai agir ao nosso favor. Por isso nós vamos alegrarmos, Pai, na esperança da nossa salvação. Vamos ser pacientes durante toda a tribulação. Por isso vamos continuar perseverando em oração, sabendo que ao final de tudo, a única vitória que nós teremos é um dia estar contigo na glória, para todo e sempre. Amém. Que Deus nos abençoe. Glória ao teu nome, Jesus. Aleluias. E o Senhor te abençoe e te guarde. E o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. E o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, as comunhões e as consolações do Santo Espírito de Deus esteja conosco para toda a eternidade, até a volta de Jesus Cristo. Que toda igreja diga amém. Deus abençoe a todos.